Olá, irmãos, graça e paz a todos. Hoje eu quero falar para vocês a respeito da história de Sansão. A história de Sansão é uma das mais fascinantes da Bíblia e você encontra essa história nos livros, no livro de Juízes, nos capítulos do 13 ao 16. Mas nós vamos um pouco mais a fundo. A história começa com Manoá e sua esposa, sua mulher. Ela era estéril e essa mulher recebe a visita de um anjo, que posteriormente também visita a Manoá. Um anjo do Senhor aparece à esposa e anuncia que ela dará à luz a um filho especial e que ele será consagrado como um nazireu desde o ventre. Isso significa que o menino não deve cortar os cabelos, não deve beber bebidas fortes, nem nada que venha do vinho. E também a sua mãe, ela não poderia, durante a gravidez, a gestação, ela não poderia também entrar em contato com essas coisas impuras. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês, tá bom? Sansão é o último juiz do livro de Juízes, mas não é o último juiz que a Bíblia menciona. Mais pra frente, no livro de Samuel, nós temos Samuel, que é o último, aí sim, Samuel é o último juiz. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Os juízes eram líderes, naquela época não tinham reis. E Sansão, ele foi escolhido para ser o juiz, o próximo juiz de Israel. O juiz de Israel, irmãos, ele tinha muitos desafios pela frente. Naquela época, o povo estava sendo assolado, afrontado pelos filisteus. Como eles haviam se desviado do Senhor, então o Senhor permitiu que o povo de Israel fosse afrontado pelos filisteus. E o juiz deveria cuidar do povo nessa época, julgar, ensinar, amar, tudo na direção de Deus. Nós podemos acompanhar na história de Juízes que constantemente o povo caía. Então Deus permitia que o povo fosse assolado por inimigos, até que voltassem totalmente a sua adoração a Deus. Sansão, ou no hebraico Simson, que significa brilho do sol, ou pequeno sol, ou alegria, ele foi um juiz de Israel escolhido desde o ventre para ser um nazireu. Mas o que é um nazireu? Do hebraico nazir, da raiz da palavra nazar, significa consagrado, separado. Então, segundo a Bíblia, essa palavra, ela significa alguém que é totalmente consagrado, separado, dedicado a Deus e dedicado ao serviço de Deus, à obra de Deus. No livro de Números, nós vemos 3 requisitos para o voto de nazireu. Era importante que esse voto fosse voluntário, então a pessoa que deveria escolher deveria decidir se ela queria ser nazireu ou não. Deveria ser algo que vinha do seu coração. Mas, além de Sansão ter isso, que vinha do seu coração também, mas ele foi uma pessoa escolhida desde o seu ventre. Para as pessoas que achavam que os padrões de Deus, os padrões de um nazireu eram muito altos, então ela simplesmente não escolhia ser nazireu. E no Antigo Testamento havia períodos estabelecidos para esse voto. Olha só, ele poderia ser de 7 dias, de 1 ano ou de 7 anos, dependendo da pessoa, dependendo do voto ou o que a pessoa queria fazer. A Bíblia menciona 3 pessoas que foram nazireus a vida toda. Sansão, que nós estamos falando hoje, o outro é Samuel, e no Novo Testamento nós temos João Batista. Então são esses 3 que foram a vida toda, consagrados como nazireus e se separaram para Deus dessa forma, se entregaram ao Senhor. Agora, quais são os 3 votos de um nazireu? Primeiro, não beber vinho, nem nada derivado da uva, nem vinagres, nem comer a uva, nem tomar suco de uva. Nada relacionado à uva poderia, entrar na boca ou mesmo tocar com as mãos de um nazireu. Ele deveria se afastar dessas coisas. O segundo é que nenhuma navalha poderia passar pela sua cabeça. O cabelo deveria crescer
crescer, irmãos, especialmente durante o período do voto, né? Aquele cabelo comprido era a marca visível. Todos podiam ver que aquele era separado de Deus, que aquele era consagrado a Deus, que era um nazireu. Então, os 3 requisitos falam de uma maneira muito clara sobre uma vida consagrada a Deus. Então, primeiro, não poderia tomar vinho nem nada derivado da uva, não poderia cortar o seu cabelo e não poderia tocar em nada que era morto, mesmo que fosse alguém da família, mesmo que morresse um pai, uma mãe, alguém muito próximo, ele não poderia se contaminar no período em que estivesse se consagrando como nazireu, ou no caso desses 3 homens, né, a vida toda. Por outro lado, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo nos fala que o cabelo comprido, ele é vergonha para os homens. Imagina no caso de Sansão. Ao ter os cabelos compridos, Sansão estava colocando sobre si a vergonha, a desonra, né, aos olhos das pessoas. Então ele preferia agradar a Deus, ele preferia ser separado de Deus do que honrar, né, do que agradar as pessoas, do que agradar os costumes das pessoas que as pessoas tinham naquela época. Era a marca que significava entrega total a Deus, não se importando com os padrões humanos, mas simplesmente com o que Deus queria para ele. Sansão, ele veio ao mundo, ele foi gerado com uma missão. Quando eu disse no início, né, que um anjo visitou o pai e a mãe de Sansão, falando que ele seria o próximo juiz de Israel. Sansão, ele veio já sabendo que ele teria uma grande missão, a missão de servir a Deus, a missão de julgar e libertar, né, salvar, vamos dizer assim, salvar o povo de Israel. Ele já sabia qual era a sua missão. Mas hoje eu quero me aprofundar em um certo fato da vida de Sansão. Sansão, ele se apaixona por uma filisteia. Eu ainda não estou falando de Dalila. Dalila nós vamos falar mais pra frente. Mas ele se apaixona por uma filisteia, vai contar para os seus pais, né, o porquê se apaixonou, que se apaixonou por essa mulher. E os seus pais, né, o repudiam. Mas como você se apaixona por alguém desses incircuncisos que nos oprimem, né, sendo que temos as mulheres do povo aqui de Israel, né, do povo de Judá, que você poderia, né, se apaixonar e se casar, poderia ter qualquer uma delas. Mas eles não sabiam que o Espírito Santo de Deus é quem tinha tocado no coração, quem tinha incitado o coração de Sansão para se apaixonar por uma filisteia. Então foi o próprio Deus. Deus já tinha um propósito nisso. Naquele tempo, os filisteus dominavam o povo de Israel e os oprimia. No primeiro versículo do capítulo 13 de Juízes, nos diz assim: o povo fez o que era mal, o que era errado aos olhos de Deus, e Deus os entregou nas mãos dos filisteus. Então Deus, ele tinha um propósito através dessa situação. Foi o próprio Deus que incitou o coração de Sansão para que ele se apaixonasse por uma filisteia. Vendo que não tinha jeito, os seus pais acabam aceitando. E então vai Manoá, a sua mulher, que a Bíblia não menciona o nome, mas eu vou revelar aqui para vocês. O nome dela é mencionado no Talmud, que é um livro de cunho histórico. É Tsalau-Fonit, o nome da mãe de Sansão. Lembrando que o nome dela não é mencionado na Bíblia, mas sim no Talmud, que é um livro de cunho histórico, tá bom? A Bíblia, ela é um livro real, né? Sim, claro, as histórias também são reais e nós precisamos também recorrer a alguns fatos históricos para o aprendizado. Então, vai Sansão, seu pai e a sua mãe no caminho para Tímina, mas algo surpreendente acontece. Ali, Sansão, ele é atacado por um leão. E a Bíblia nos fala que sem nada em suas mãos, Sansão vem sobre Sansão uma força de Deus, uma força sobrenatural, né? E Sansão mata com as suas próprias mãos como se fosse um cabrito. Ele despedaça o leão. E diz assim: então o Espírito
do Senhor se apossou dele, e ele o despedaçou como quem despedaça um cabrito, sem nada ter nas mãos. Ou seja, Sansão não tinha nada nas mãos. Mas não disse nada a seu pai, nem a sua mão, a sua mãe, né? Nem a sua mãe do que fizera. Então simplesmente Sansão ele matou o leão e não falou nada para eles. Mas eu quero abrir aqui um parênteses para vocês. Sansão era um juiz, certo? E é normal que um homem de guerra, né, tivesse uma espada, uma lança, alguma coisa nas suas mãos. Mas por que Sansão não tinha nada nas mãos? Eu vou contar aqui para vocês, eu vou te dar a resposta. E a resposta, ela está em 1 Samuel, tá? Um pouco depois da morte de Sansão, claro, vem Samuel, né? Então, 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 19, que diz assim: ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava. Mas por que nenhum ferreiro se achava na terra de Israel? Porque os filisteus tinham dito: para que os homens não façam espada e nem lança. Então isso era parte, né, de uma lei rigorosa dos filisteus, para que o povo de Israel, para que o povo hebreu não se levantasse contra eles. Então eles não tinham como se levantar contra eles. Então, devido a isso, Sansão não tinha nada nas suas mãos. E pelo poder de Deus, pela força de Deus, Sansão ele despedaça aquele leão. Mas continuando, Sansão ele despedaça o leão, ele deixa lá a sua carcaça e ele vai. Pouco tempo depois ele volta e eu imagino eu aqui conjecturando, né? Sansão fala assim: deixa eu dar uma olhada no meu troféu de guerra. E ele vai lá olhar a carcaça do leão. E o que ele encontra? Mel. Então abelhas haviam feito ali na carcaça do leão uma colmeia. Então Sansão ele vê aquele mel e ele pega aquele mel, né? Ele come, ele dá também para os seus pais, e então ele cria uma charada de algo que somente Sansão conhecia. Era algo entre ele e Deus, né? Era um particular que Sansão tinha com Deus. Passado algum tempo, Sansão ele vai para o casamento e ali com seus amigos, filisteus, amigos aqui entre aspas, né? Porque o seu inimigo jamais pode ser considerado seu amigo e nem muito menos pessoas que você acabou de conhecer. Mas vamos continuar. Então ali Sansão, na festa de casamento com seus amigos, ele propõe um enigma. E o enigma está lá em Juízes 14:14, que diz assim: do comedouro saiu comida e do forte saiu doçura. Agora me diga, quem poderia responder esse enigma? Ninguém poderia responder, a não ser o próprio Sansão. Porque Sansão, ele sabia o fato que ele havia passado com Deus, ele sabia o seu mistério com Deus, né? E quem era esse comedor e o que era essa doçura. Mas ele fez uma aposta, né, com seus amigos ali filisteus. E ele diz assim: olha, se vocês me responderem, eu darei 30 vestes e lençóis para vocês. Porém, se vocês não me responderem, se vocês não descobrirem o enigma, vocês é que me darão 30 vestes e lençóis. E eles aceitaram esse enigma. Porém, os dias foram passando, o tempo foi passando e eles não conseguiam responder o enigma de Sansão. Mas eles sabiam que a esposa de Sansão, a Timnita, ela era filisteia, né? Então ela fazia parte dos filisteus. E eles começaram a provocá-la. Olha, é o seguinte: ou você dá um jeito de descobrir qual a resposta desse enigma e nos conta, ou nós mataremos queimados, né? Você e toda a sua família. Imagina o desespero dessa moça. Ela ficou desesperada com essa situação, né? Afinal de contas, a família dela e ela era para ser um momento feliz. Ela estava ali no casamento. Então era para ser um momento de alegria, mas a Bíblia nos diz que ela passa 7 dias chorando.
desesperada, porque ela estava sob ameaça de morte, não só para ela, mas também para toda a sua família morrerem queimados. Então ela começa a chorar e falar: Sansão, Sansão, por favor, me revela o que está acontecendo. Eu preciso saber, eu não sou sua esposa, então me conta, Sansão, o que está acontecendo? E aí Sansão, ele conta para ela, a resposta. E, bom, claro, agora ela vai e conta para os filisteus contam a resposta para Sansão. Sansão fica muito bravo, porque agora ele teria que pagar 30 vestes, e lençóis para esse povo. E o que ele faz? Ele desce até o vale de Ascalon, que também fazia parte da província dos filisteus, e ataca, matando 30 filisteus. Ali ele pega os seus despojos de guerra e leva e paga a sua dívida. Só que Sansão fica bravo, ele fica com raiva daquela situação e ele vai embora. A sua esposa fica na casa dela, fica lá com os pais dela em Tímina, certo? E Sansão vai embora com os seus pais. Pois imagine, um momento, irmãos, que era para ser um momento de alegria. Olha a sucessão de erros. Um momento que era para ser de alegria, o casamento de Sansão. Ele, que foi incitado por Deus a se apaixonar por uma filisteia, para que isso? Para que ele pudesse, ele pudesse achar uma ocasião contra os seus inimigos. Não para que ele, com a sua meninice, com a sua criancice, os incitasse à guerra. Então, veja que o orgulho precede a queda. Como diz lá em Provérbios 16, 18. Pelo orgulho dele, em falar aquela charada, o orgulho de Sansão em demonstrar que ele era o melhor e que ninguém seria capaz de descobrir o seu enigma, acabou causando a ruína do seu casamento. Agora Sansão vai embora com os seus pais, deixando a sua esposa para trás. Mas vamos continuar. Passado algum tempo, Sansão, ele fala: olha, vou visitar a minha esposa, vou levar um presente para ela, vou ficar com ela. Só que quando ele chega lá, ele descobre que a sua esposa havia sido dada ao seu amigo. Lembra daqueles amigos, que só dizem amigos, só entre aspas? Bom, a sua esposa havia sido dada em casamento ao seu amigo. Ele fica furioso, O pai da sua esposa, ele diz assim: eu achei que você não queria mais ela, que você tinha raiva dela. Então, olha, fique com a filha mais nova, que é até mais bonita, do que esta. Mas mesmo assim, Sansão, ele fica com muita raiva. Ele fica furioso. E agora ele decide o quê? Vingança. Então, veja que um problema vai puxando o outro. É uma reação em cadeia. Ele fala: agora eu vou me vingar. E ele vai e ele pega 300 raposas. Ele junta 2 de cada vez, Ele amarra os rabos dela, 2 de cada vez, ele amarra os rabos e ali ele coloca uma tocha de fogo. E ele vai soltando, e ele solta então as raposas. E as raposas, com o rabo em chamas, imagina elas saindo, correndo, elas queimam todos os molhos de trigo, elas queimam os olivais, as oliveiras e causam uma devastação nas plantações dos filisteus. Os filisteus, claro que ficam furiosos e falam: quem é que fez isso? Quem é que teve coragem de fazer isso conosco? E aí alguém responde: foi Sansão, o genro do Timnamita. E aí o que acontece? Eles, com raiva, pegam a esposa, a primeira esposa de Sansão, e o pai dela e queimam eles vivos. O ato inconsequente de Sansão acabou matando a mulher que ele gostava, que ele estava apaixonado, que ele amava, e o pai dela também. Então veja a reação em cadeia. Então veja que todos esses fatos, um é resultado do outro. Agora que os filisteus tiveram as suas plantações queimadas, tudo devastado, então agora o que eles vão fazer? Os filisteus vão acampar próximo a Judá, para cercá-los e então achar uma ocasião contra eles e principalmente contra Sansão. E no versículo 10 nos diz assim: e disseram os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão,
Tudo isso por causa de Sansão, para lhe fazer como ele nos fez. E começaram a oprimir o povo. Então, aquele homem que era juiz de Israel, escolhido de Deus para proteger o povo, para ensiná-los, né, para que eles pudessem, né, serem libertos daquela situação e dos filisteus, agora ele é o causador da opressão sobre o povo hebreu. E ele causa uma grande confusão. O povo, né, o povo hebreu, o que eles fazem agora? Agora eles conversam com Sansão e falam assim: olha, Sansão, nós precisamos resolver isso, nós precisamos entregar você aos filisteus, senão nós não teremos paz. Será que você não sabe, né, que eles dominam sobre nós? E então Sansão, ele acaba aceitando ser entregue aos filisteus. Pede para que eles façam uma promessa. Olha, vocês prometem que não vão me matar? E o povo promete: sim, nós não vamos te matar. Nós apenas vamos te amarrar com cordas fortes e vamos te entregar a eles. Então o povo amarra Sansão e entrega Sansão aos filisteus. Mas uma coisa surpreendente acontece. Sansão, ele então está ali na caverna, né, próximo àqueles homens. Todos eles começam a ficar felizes, jubilando. Olha, agora temos Sansão, agora vamos acabar com ele. Agora nós vamos acabar com esse homem que nos fez tantos males, que nos causou tantos males. E então, Deus, ele dá uma força descomunal novamente para Sansão. Nos diz assim, olha só: mas naquele momento o Espírito de Deus se apossou de Sansão e ele acha o quê? Uma queixada de jumento, um queixo de jumento. Ele acha uma queixada de jumento, né? O osso do queixo de um jumento. E com essa queixada ele mata 1000 homens. 1000 homens dos filisteus. E imagina, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E aqueles que estavam se alegrando sobre a vida de Sansão, mais uma vez, Deus mostra que Deus era com Sansão, que Deus era na vida dele, que bastava ele clamar que o Senhor o abençoaria. Outra coisa também acontece no decorrer dessa história. Sansão, ele fica com muita sede. Ali não tinha água, ele estava muito longe. E ele fala: Deus, será que o Senhor fez com que eu matasse tantos inimigos para agora morrer de sede? E o Senhor mais uma vez abençoa Sansão. Ele fende ali a rocha, a caverna, e ele faz jorrar água. E Sansão bebe a água, Sansão se delicia com a água, ele sacia a sua sede. E Sansão chama aquele lugar de fonte do que clama. Então basta você clamar, né? Interessante, não? É como diz a palavra, basta você clamar que o Senhor vai te abençoar. E essa foi a primeira parte da história de Sansão. Tem muita coisa mais ainda para ser contado no próximo vídeo. Perceba, irmãos, que mesmo com toda essa sucessão de erros, Deus sempre teve misericórdia de Sansão. Deus sempre tem misericórdia de você. Deus tem misericórdia do seu povo e Ele quer apenas que nós creiamos nele e que nós venhamos clamar a Ele para sermos abençoados, para sermos libertos e livres, né? Para que você possa ter uma continuidade da sua vida em paz. E Sansão, ele governa ali, né? Ele julga Israel por 20 anos. Até aqui a história que eu quero contar hoje. No próximo vídeo eu vou contar a história da outra esposa, das outras 2 mulheres de Sansão, né? Uma delas é Dalila, que a sua força fez, como ele arrancou um portão e andou com ele por um bom espaço, né? O que aconteceu, como ele conheceu Dalila, vamos falar a respeito de Dalila também, por fim da sua morte e alguns fatos interessantes. Uma coisa interessante que eu vou contar no próximo vídeo também, talvez alguns não saibam, mas não foi Dalila quem cortou os cabelos de Sansão, tá bom? No próximo vídeo eu vou contar tudo isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.